Bom dia a todos, a todas. Estão bem? Eu desejo que sim. Vamos às senhas diárias para hoje, dia 9 de maio de 2023. Uma terça-feira, 31º dia após o domingo da Páscoa, que foi dia 9 de abril. Vamos ao título de hoje. Antes vamos falar de uma palavra que vai estar no título, a palavra utopia. Utopia, alguns traduzem assim, aquilo que é impossível de acontecer, uma ilusão. Mas não tem esse significado. Esse significado negativo, ela não é o desejo da palavra utopia. Utopia a gente poderia, por exemplo, traduzir por quimera. Lembram da música Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, de quimeras, de desejos, de esperanças, de utopias, um castelo ergui. A palavra utopia é positiva, o seu contrário é distopia. É um mundo ruim, um mundo sem esperança, um mundo destruído. Utopia é o contrário, é um mundo bom, um mundo prazeroso, um mundo bonito, um mundo cheio de maravilhas e bondades. Então o título para hoje, que me trazem os textos, os versículos, a oração das senhas diárias, é: o reino de Deus é utopia maravilhosa e bondosa, revelado em Jesus Cristo, e que quer já em sinais e maravilhas revelar-se na sua igreja, em nós. Mas claro, cada época também vai usar as suas linguagens para expressar essa utopia. Então vamos ver no primeiro versículo o porquê se chama reino de Deus. Não mundo de Deus, ou sociedade de Deus, ou democracia de Deus. Por exemplo, poderia se chamar a democracia de Deus, a república de Deus. Mas se chama reino. Por que reino? Porque quando escreveram o que eles conheciam de organização social, eram os reinos. Na oração, felizmente, vai mostrar claramente que com o tempo esse conceito, o reino, foi totalmente, graças a Deus, eliminado na história da humanidade. Hoje, os poucos reinados que existem, como a Inglaterra, é só mais uma tradição. Inglaterra, Espanha, é só tradição, tá? Porque os reis, graças a Deus, não governam mais nada. Os estados, Inglaterra, Espanha e Dinamarca, que ainda tem reis e rainhas, esses reis e rainhas não mandam mais nada, a não ser nos países ditadores, onde existem ainda monarquias não constitucionais, não democráticas, mas monarquias absolutas, o que é coisa atrasadíssima. Mas se chama reino porque na linguagem do pessoal que escreveu a Bíblia ainda
era para eles o Estado, digamos, o tipo de organização social, política conhecido. Eles não conheciam outros. Não conheciam. Então, primeiro versículo, Daniel 2,14. Isso foi escrito lá por 500 antes de Cristo. 400 e algumas coisas, talvez. 500 antes de Cristo, vamos dizer assim. Daniel 2,14. O Deus do céu, também é uma palavra reinterpretada, né? Não é um lugar geográfico. Levantará um reino que jamais será destruído e que não será conquistado por outro povo. Era a realidade deles. O reino era digamos, o país, o lugar seguro e que não será invadido, destruído. Eles esperavam um lugar assim, onde pudessem viver em paz, justiça, tranquilidade, alegria. Tá? Era a linguagem daquela época. E o segundo versículo vem do Evangelho conforme Lucas, capítulo 22, versículo 29. Jesus disse para os seus discípulos: eu confio a vocês um reino. Vocês representam esse reino. Assim como meu Pai confiou a mim o seu reino, para que comam e bebam a minha mesa de amor, nesse meu reino. Esse comer a mesa, a ceia, a comunhão, já é um sinal visível desse reino, que é bondoso, que é maravilhoso, que é amoroso, que aceita as pessoas, que não distingue entre as pessoas, não discrimina pessoas, não odeia pessoas, não as afasta, acolhe. E a oração é escrita por duas pessoas, Karl Albert Höppl e John F. Ellerton, que se destruam os impérios da terra. Sim, que se destruam os impérios. Na verdade, os próprios países são uma invenção humana, que se destruam. E o teu reino, o teu novo mundo possível, Senhor, permaneça eternamente. Ele sim permanece. Os outros, essas invenções políticas, e muitas vezes cheias de maus interesses, se destruam. E permaneça o teu reino, que é de comunhão. Teu reino cresce e cresce, até que finalmente o coração de todas as pessoas se dispõe a te servir. O coração bondoso, o coração que distribui, o coração que comunga. Comunga, sim. A primeira comunidade tinha tudo em comum. Quem tinha muito vendia e dava para a comunidade. Era tudo em comum. É interessante. Deus nos convida para viver nesta mesa da comunhão. Em tudo. Na nossa maneira de viver, na nossa maneira de trabalhar, de fazer política,
de organizar a economia, de organizar a sociedade. E os outros reinos que se extingam. O primeiro texto para hoje é de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 15, versículos 14 a 21. Meus irmãos e irmãs, eu mesmo, diz o apóstolo Paulo, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-vos uns aos outros. A respeito de alguns assuntos eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para vocês, gentios, não judeus, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho, a boa nova de Deus, para que os gentios não judeus se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus, a Ele. Não me atrevo a falar de nada, exceto aquilo que Cristo realizou em palavra e em ação, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. O Paulo era um cara muito, assim, ele valorizava muito a origem judaica dele. A gente nota isso em muitos textos dele. E pelo poder de sinais e maravilhas, aí as pessoas pensam em mágicas. Jesus praticava sinais e maravilhas com amor, simplesmente por atos de amor, que eram sinais do reino de Deus. Isso Jesus mesmo dizia. Pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, que me guia a fazer as coisas. Assim, desde Jerusalém, arredores, até o Ilírico, era uma região lá que eles conheciam, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo, a boa nova de Cristo, a boa notícia, a boa nova. E o segundo texto vem de Provérbios, capítulo 6, versículos 12 a 19. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Coisa só de destruição, de morte. Esses têm no coração o propósito de enganar. Planejam sempre o mal e semeiam sempre a discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre eles. De um golpe serão destruídos irremediavelmente. Assim como todos os nazistas e nazifascistas que tem neste mundo. Isso eu acrescentei agora. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos altivos. A gente diz nariz empinado. Os orgulhosos. Língua mentirosa. Tem gente que mente muito na política, na religião. Muito. Mãos que derramam sangue inocente. Aquelas pessoas violentas, os violentos.
Para sempre, eles sempre têm e querem dar respostas violentas para tudo. Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Ah, se tem briga, eles querem estar lá. Eles querem ter armas para matar. Testemunha falsa. Ah, tem. Que espalha mentiras. E aquele também, Deus detesta, que provoca discórdia entre os irmãos e as irmãs. Que gosta de uma briga, que sempre está gritando suas ordens, seus desejos, suas vontades de odiar, suas vontades de matar, de torturar, de bater. Porque o reino de Deus é utopia boa, bondosa, maravilhosa. E o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, quer, e de certa maneira em sinais e maravilhas já vive este novo mundo possível, cheio de amor e bondade. Um bom dia, um abraço a todos e todas vocês.